pessoal, gente, tudo bem com vocês? Voltamos! Feliz ano novo para todos vocês, feliz 2025, que o ano seja muito próspero, de muitos filmes e também de documentários, que é o tema desse nosso podcast de hoje. Hoje eu trouxe, vamos dizer, que um especialista nisso, né? Porque você já produziu documentário, tem uma produtora de vídeo, que é a Pops Filmes, e trabalha nessa área do audiovisual. Então seja muito bem-vindo, Felipe Melo. Sua primeira vez aqui com a gente, já gostei da camiseta, que é uma camiseta temática. Não, e ela tem uma brincadeirinha aqui, que tem um hit, que, né, que não deveria, Mais ou menos. deveria ser um Hitchcock, mas é um hit querendo errado, meio de, acho que é de sacanagem mesmo. Mas... Jesse, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Conta um pouquinho aí da sua história, como que você chegou no audiovisual aí pra gente. Cara, a história é longa, eu vou tentar resumir assim, mas eu sou lá de formação bacharel em computação, né? Me formei lá em... Da tecnologia, então. 2007, mas eu fugi. Eu sou músico desde os 5 anos de idade. Então aí, quando bateu o meio do curso ali, na Unisul... Eu já sabia que eu não queria seguir, eu falei para meus pais. Na época, inclusive, tinha o curso de cinema lá, e o curso de publicidade da Unisul. Meus pais não deixaram eu fazer na época. Olha. E não deixaram eu largar também a computação. Não, agora termina e tal, até porque era... Falta tão pouco tempo, né? E ela era paga, né? E eu sei lá, eu já tinha 3 anos de curso, o curso era 5 anos, era um curso bem longo, né? Hoje em dia ninguém mais faz curso longo de 5 anos, acho que pouca gente... medicina, engenheiros, sei lá... Maioria de 4 agora, né? Exato. E aí, cara, terminei o curso, não que eu cheguei para meus pais, tá aqui o cano, não foi nesse sentido, mas eles já sabiam, que, enfim... Tua veia artística e do audiovisual era mais latente ali. Naquela época o audiovisual, né, nem existia, assim, eu gostava muito de ler biografia, de assistir, já gostava de assistir documentário. E as redes sociais nem tinhha tanta potência igual tem agora, porque o vídeo tinha, agora é a estrela do momento, né? Nem então... tinha. Eu acho que o Orkut, surge ali em 2007, acho que nessa época. 2005 já tinha alguma ali. O Facebook entrou em 2008, foi quando você tava terminando então a faculdade ali. Isso. E aí eu termino, cara, eu começo a trabalhar em estúdios de produção musical, trabalho em alguns. Depois eu abro um estúdio meu, trabalho, cara, em Floripa. Deve ter trabalhado com o Murilo da Tundum. Cara, a gente se conhece, não trabalhei com o Murilo, mas a gente se conhece. O Murilo da Tundum é... Conceituados, eu acho, aqui, né? Sim, eu acho que, né, são... A gente faz muito trabalho com ele lá. Tem que ter um busto ali na entrada do Morro da Cruz, ali, com um busto do Agora Murilo. ele mudou, tá? Tá com um estúdio enorme lá em Palhoça, é grande. Sim. Nossa, é assim, ó, coisa de primeiro mundo que ele tem lá. Coisa linda. E onde é que eu tava mesmo? Você tava contando que você entrou a trabalhar em estúdio musical. Aí eu abri o meu e tal. E, cara, aí quando eu fiz 30 anos, me deu uma bad de trabalhar com música. Me deu uma bad porque eu acho que tem muito músico que consegue ter uma carreira ali estável, ganhar grana e tudo mais. Mas também tem muito músico que fica ali na síndrome do Peter Pan, aquela coisa assim, sou um eterno adolescente. E aos 30 eu era, pelo menos me achava um cara já mais, né, maduro ali, enfim, não queria ficar na noite pra lá e pra cá. Músico geralmente vai trabalhar à noite, né? E pouca grana e tudo mais, então isso, né, conflitava com as coisas que eu queria, né? Então naquele momento me dá uma bad, eu vou fazer minha segunda faculdade, eu faço publicidade. Quando eu termino publicidade... Meu colega, então. Justo. E é muito doido, porque eu, na época que eu tinha o meu estúdio, eu já fazia muitas coisas, assim, que depois lá na publicidade eu já fazia isso aqui, eu só não sabia o nome. Já fazia dessa maneira, eu só não sabia o nome desse procedimento. Aí, quando eu termino publicidade, eu ganho mérito estudantil da Univale, e me dava direito, sei lá, 80% de desconto nas pós da Univale e tal. E aí, naquele momento, a Pops, né, que hoje é Pops Filmes, era Pops Content. Era uma coisa meio o boom ali do social media, né, que hoje em dia a galera só fala do tráfego pago, né? Ali era o início da história do social media. Eu estava fotografando bastante, né, eu aprendi a fotografar, aprendi a filmar, aprendi a desenhar depois dos 30 anos. Isso é um lance, assim, muito... que eu considero... A maioria das pessoas faz isso desde criança, enfim. Ou desde adolescente.
E naquele momento ali, eu lembro que eu me inscrevi em 2 pós da Univale, porque tinha aquela coisa de fechar turma e tal. Eu me inscrevo numa do campus daqui, que era marketing digital, alguma coisa assim. Que é o que tava em alta. É, pra quem trabalhava no social media era o que fazia sentido na época. E tinha aberto uma no campus de Balneário Camboriú, cinema e imagens contemporâneas. E eu me inscrevi. O cara tava fazendo muito vídeo, tava fazendo muito conteúdo, e tava gostando de editar. Eu diria que naquela época, inclusive, a gente nem tá falando de tanto tempo atrás, a gente tá falando de 2017. Mas não tinha videomaker assim em quantidade no mercado como a gente tem hoje. Não, era tudo. Hoje. Era tudo mato, vamos dizer assim, né? Era- Tinha que desbravar ainda. E era uma coisa assim, era uma coisa que as empresas pesavam assim, vamos ver se vão fazer, é caro para um conteúdo de vídeo, né? Você pegou a época, a hora da publicidade, que a gente fazia VTs de 100 mil, 200 mil, ainda naquela época, né? Tempo Agora bom. já não tem mais, né? Não, eu lembro de jobs simples de 15 mil, assim, de jobzinho simples. E tá tudo bem. Tá tudo certo. E aí, lá, 1900 e início da pandemia, eu termino essa especialização. E, enfim, aí passa por esse momento que eu até E tenho você já tinha a produtora nessa época, mas ela não era focada em produção audiovisual. Eu tenho até um pouco de arrependimento, assim, de ter mudado ela para Pops Filmes. Até ela virou Pops Filmes por uma questão de registro, porque com o NPI seria mais fácil e tal. Tanto é que geralmente eu falo só Pops. A marca, a gente coloca só Pops, não coloca Pops Filmes. Porque eu acho que a gente não gosta de se chamar de produtora de vídeo, produtora audiovisual. Tem gente aí que é focado nisso, tem equipes grandes, faz casamento, faz 15 anos, eventos gigantes. E eu diria que a gente é muito focado na produção, como eu estava te falando até antes, nos bastidores ali, a questão do branded content, a questão de um conteúdo publicitário, que hoje não tem como não ser vídeo, Não. né? Mas eu acho que a gente fica no intermediário ali de uma agência de publicidade de conteúdo, vamos dizer assim, né? Então, E é o que hoje tá em voga, é o conteúdo. Exato. É o que diferencia as empresas umas das outras, é a produção de conteúdo, né? Exato. Então, E nessa brincadeira, né? como é que você caiu no documentário nisso tudo? Cara, o documentário Conta um pouco do documentário que você fez, que você produziu agora pra gente. Tem isso, né? 2021. Meio da pandemia. Ali. Na verdade, janeiro de 2021 acontece lá o registro, já vou chegar lá. Mas eu acho que eu tava em casa, assim, sei lá, julho, agosto de 2021. E chegou um WhatsApp de um amigo meu, que tocava bateria numa banda, que se chama Banda Um Quarto, né? A Banda Um Quarto, naquele momento, tinha outra formação. Esse rapaz que vem a ser meu amigo também já não é mais baterista, enfim, mas eu tenho uma relação com todos eles da banda. Ele mandou, cara, a gente gravou Isolados, um disco agora em janeiro, né? Agora, porque tá todo mundo com máscara, tinha aquela coisa, não tinha vacina ainda. E basicamente eles foram para uma casa no canto da lagoa, na costa da lagoa, né? Só se chega de barco, aquela coisa. Eles se isolaram numa casa, gravaram um disco, ficaram uma semana, 10 dias lá, não lembro. A namorada de um deles é fotógrafa e ela fotografou muita coisa e filmou muita coisa. Eles levaram lá, cara, era coisa de câmeras básicas mesmo, assim, umas Canon T5 da vida, e filmaram todo o processo. E aí ele chega com isso, cara, a gente tem um material, a gente queria, né, quem sabe a gente faz aí um material aí de divulgação, porque o disco vai sair agora. Então, cara, se é pra fazer, vamos fazer direito, né? Eu tinha saído, assim, com um pouco de um sentimento, assim, de sair da pós e não fiz um filme, porque o final da pós pega a pandemia, a gente até faz uma ficção lá, a turma toda, mas eu acabo não fazendo o meu trabalho de conclusão. A Univale foi lá, encerrou, todo mundo tá especialista. Foi uma época estranha e tal, né? Não se sabia o que ia acontecer. E aí, quando o Henrique o Henrique dá um quarto, me traz esse material, cara, eu pensei, né, minha oportunidade de dirigir um lance. E aí,
eles me mandaram material. Cara, era muito material, tinha muito material, mas não tinha conexão com nada, assim, porque era desde momentos eles gravando, eles bebendo, eles fazendo churrasco, a galera chapada, enfim, ele é muito divertido, assim. Uhum. E aí eu retornei, cara, acho que dá pra fazer um material aqui, mas com o material que vocês têm aqui na mão, daria pra fazer um videoclipe, no máximo, assim. Nada se conecta ali, é um monte de pedaço de coisas e tal. Então eu tenho uma sugestão. Vamos nos reunir vocês, os meninos da banda. O produtor, que era de São Paulo, e tal, se ele puder gravar alguma coisa lá. Fiz ali uma lista de perguntas, mais ou menos o roteiro documental. E aí eu fui costurando, tá? Como é que foi o início? Como é que surgiu a ideia? Como é que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, quando eu juntei tudo isso, assim, era um material, assim, que, beleza, ainda tá os caras contando vantagem do que eles fizeram, mas ainda não tem um construto ali documental. Um roteiro. Um roteiro com outro lado, né? Pessoas questionando sobre aquilo, pessoas que não estavam lá também opinando sobre o processo, enfim. E aí eu fiz o que é um dos processos para documental que a gente estuda. Eu fiz aquele mapinha de procurar o culpado do crime, assim, de policial, né? As fotinhas tu vai riscando, tipo assim. detetive. Tipo detetive. E aí eles trouxeram nomes. Acho que fulano, amigo nosso, já tocou na banda num outro momento, poderia, né, opinar, não sei o quê. E aí a gente foi montando, foi costurando e tal. Até o momento que eu juntei tudo aquilo, vamos fazer isso fazer sentido. E aí se transformou o documentário O Sol se foi, se apagou, mas vai voltar. Esse é o nome do documentário. Esse é o nome do documentário. Sol se foi, se apagou, mas vai voltar. E ele tá disponível em algum tá no lugar? YouTube. Ele tá no YouTube. Legal. Depois manda o link pra gente, a gente coloca aqui na Com descrição certeza, do vídeo pro com pessoal certeza. poder acompanhar. Esse foi o teu primeiro trabalho de documentário. Cinemão mesmo, foi. E aí foi muito legal, porque a gente lançou numa sala de cinema. Isso faz toda a diferença, né? Chegou a passar nos festivais aqui, no FAM, algum festival aqui em Floripa? Cara, era uma época tão complicada. Não dá. Porque foi no meio da pandemia ainda tava tudo meio voltando. Inclusive quando a gente, né, fez a estreia na sala, tipo, muita gente, a gente fez um simpla lá, um monte de gente confirmou e tal. No final, assim, deu 60% da sala e tal. Uhum. Então as pessoas ainda estavam com muito medo. E era muito engraçado, porque sem spoiler, mas muito da narrativa fala da pandemia, assim, né? O tempo todo ali, da história da pandemia. E as pessoas com razão, com medo, né? Tinha gente morrendo. Sim, foi uma época tensa para todos. E o documentário tem essa particularidade, né, de contar realmente o fato ali, né, o que aconteceu ipsis literis ali. Exato. Eu vou começar a nossa lista aqui pra gente poder bater ela aqui. Um dos documentários que eu gosto, você também colocou na tua listinha, a gente fez uma lista e depois trocou aqui, é O Sal da Terra. O Sal da Terra. Que fala do fotógrafo... meu Deus, me fugiu o nome dele agora. O Sebastião Salgado. Sebastião Salgado tem uma página no Instagram que é magnífica, que ele coloca várias pérolas do Twitter ali, que eu acompanho também. Eu acho que é um fake dele, né? Não é uma página de humor. Não, esse é o Sebastião Salgados. Salgados. Que é uma sacanagem. Isso é um fake, mas... É uma sacanagem com o nome do Sebastião Salgado. Não, o Sebastião Salgado, inclusive, ele é um senhor... Ele é um senhor já. Ele é um senhor e tal. Esse documentário, sinceramente, assim, eu assisto não muitos documentários quanto até eu gostaria, porque eu foco mais nos filmes mesmo, mas esse foi um documentário muito surpreendente pra mim. Eu achei ele muito bem feito, muito assim, bem produzido. Eu acho que o Sal da Terra é mais um filme... É mais um daqueles Oscars que o Brasil não tem, né? Porque ele é um filme francês, na verdade. Ele é produção francesa. Ele é francês? Eu achei que ele era brasileiro mesmo. Não, ele é de um documentarista francês com o filho do Sebastião Salgado, que nasceu na França. Então, ele é francês. Toda a produção é francesa. E é muito doido, porque o Brasil é campeão de ganhar Oscars via outros países, né? A gente ainda não tem o nosso. Acho que vem agora com... Quem sabe eu ainda estou aqui. A gente acabou de falar dele aqui no último episódio. Exato. Mas, gente, inclusive... Pra mim, todos os documentários que a gente trouxe aqui, esse é the best, é o melhor, assim, pra mim. Porque ele tem altos e baixos. Tem momentos ali que o Sebastião tá no meio lá...
sei lá, da África e eu tive muitas crises de choro, assim. Eu também fiquei emocionada. Eu falo que ele é um documentário que ele mostra uma crueldade e ao mesmo tempo ele mostra uma abundância. É muito um extremo, assim, Eu né? acho O que que ele trabalha nele, né? eu acho que ele é um pouco história da humanidade, assim, né? Pra mim, foi o meu... eu assisti ele há algum tempo já. E foi um dos documentários... Pra mim, é o melhor documentário que eu já assisti, assim. Foi um dos mais surpreendentes, assim, que eu vi. Então, E ele, eu acho que ele tem super quase recomendo. 4 horas, assim. É difícil, Ele é bem longo, É difícil sair dele, É. assim. É difícil tu parar, não, vou ver o resto do outro dia. Não, tu vai tem. assistir tudo numa pegada só. É tipo o filme longo que você não para de assistir porque passa rápido. Exato. Um outro que você colocou aqui, que esse é muito também falado, é A Marcha dos Pinguins. Esse documentário foi super premiado, né? Cara, esse é a paixão lá de casa, né? Eu não Porque consegui ver ele todo, porque no dia que eu fui assistir, eu fui interrompida, mas eu assisti um pedaço dele. ele é muito legal, inclusive a versão dublada dele é muito legal. Não, só vi o legendado. Mas eu gosto da versão dublada por um motivo. É dublado pelo Antônio Fagundes e pela Patrícia Pilar. Uhum. E a dublagem ficou bem semelhante ao que é, né, enfim, em inglês. Tem em inglês e em francês também. Uhum. Enfim. E ele é paixão lá de casa, porque eu e minha esposa, a gente já foi ao Ushuaia, já tivemos quase na Antártida ali. Então, a gente tem uma história com... A gente gosta muito dos pinguins. Viveu enfim. aquilo ali? Cara, eles... Na verdade, vamos dizer, né? Ele é um... Ao mesmo tempo que ele é um documentário, ele é quase um romance, né? Né, da fêmea e do macho. Ele com conta a história historinha do dos filhote dois, e tal. isso, como eles procriam, que eles são sempre fiéis, né, um ao outro. Isso. O pinguim, quando ele escolhe, é pra vida inteira. E é engraçado o jeito que eles falam, como que eles se encontram naquela leva de pinguim. Então, como é que ele sabe que é aquele, né, o que dele existe e tal. um epicentro lá no meio da Antártida. Que lá. loucura, né? Eu achei muito bonitinho, assim, o pedaço que eu consegui ver, né, eu achei muito legal, assim. Sim. E foi um documentário que fez bastante sucesso, né? Eu lembro que ele teve na época, sim. E eu acho que é aquele documentário, assim, pra fazer pipoca à tarde. E eu não assistir. tenho filho ainda, mas pra ver com a criançada. Também não tenho, mas é bem isso mesmo. A avó, o tio, a tia. É um programa familiar, né? Vamos dizer assim. Exato. E ele vai um pouco de encontro falando da Patagônia também, com o Wildlife, na verdade. Wildlife, ele é um documentário sobre a marca Patagônia, né? Que começa lá... É o fundador da Patagônia, que ele tinha aquela outra marca, a Columbia, né? Columbia. É a Columbia? Acho que é a Columbia. Ele tinha outra marca. Eu não sei, não tenho certeza, mas enfim. Ele é um cara sensacional, né? Ele escalava lá na década de 70, ao mesmo tempo que ele era um cara, na década de 70, já milionário, né? E ele, numa dessas histórias de escalar os Andes, de ir pro Himalaia, ele vem pros Andes, ele se apaixona pela Patagônia, ele, cara, eu vou passar o resto da minha vida aqui. Ele vem, né? Aí ele, né, faz a patente, inclusive, dessa marca Patagônia, que é bem conhecida, tem um monte de gente aí que tem jaquetas, né, são caríssimas, mas é muito doido, porque toda a renda da Patagônia, como ele já era um cara muito rico. Não precisava mais de dinheiro. Toda a renda da Patagônia ela é revertida para a Patagônia. Para projetos lá. Para projetos da Patagônia. Eu não sabia dessa informação, então... Vale a pena muito ver o Wildlife. E ele tá porque... disponível na Disney, né? Isso, então todas as pessoas podem ter acesso. É um documentário, inclusive, recente, foi do ano passado, mas tá já disponível lá na Disney. Tem um que a gente também foi unânime aqui, que foi o Amy, a história de Amy Winehouse. Sim, esse merece um... Achei muito bom esse documentário também. Eu acho que ele merece... Eu acho que ele é um presente pra Amy, né, pós-mortem, assim, porque... Ele celebra ela, né? A Amy foi muito injustiçada, né? Era a mulher maluca que enchia a cara, drogada e cantava música triste, né? Cantava blues, enfim, e sofria pelo namorado que estava preso, aquela coisa toda. E eu acho que o documentário vem com uma verdade, assim... Que mostra o outro lado, né? O lado dela, né? Mostrando... Eu acho que, inclusive, esse filme agora que saiu, que tem o filme... Eu não vi o filme ainda, eu só vi o documentário. Acho que eles conseguiram, através do documentário, já roteirizar essa coisa pro filme. Porque traz a menina Amy, a menina que tem um sonho, que ela decide cantar, ela tinha as frustrações amorosas dela...
ela se envolve ali com não só como é o meu, esqueci o nome dele. Enfim, mas com aquele namorado bem, né? Ela teve diversos Também não vou lembrar agora. homens errados, assim. Uhum. Eu diria que é uma celebração à Amy, é uma celebração à mulher também, a mulher apaixonada que acaba se A machucando. artista, né? E sofre, e ela viu na arte aquela fuga, e aí por um monte de situação errada, inclusive familiar, né? Uhum. O pai dela... A gente viu o que aconteceu. Acaba da maneira que acabou, né? Mas eu acho que é isso, ele celebrou ela, né? Uhum. Eu acho que o documentário veio para celebrar ela e não para contar da parte depressiva, essas coisas todas que ela sofreu, né, e Exato. tal. Porque, claro, na genialidade do artista tem um sofrimento, isso todo mundo, os melhores que existem aí, a gente sabe que é a partir de uma frustração, de um sofrimento e tal, mas aqui eu acho que é um documentário muito de celebração à imagem dela, né? Exato. Eu achei ele muito interessante, gostei bastante. Foi uma surpresa na época que saiu. Não vi o filme ainda, mas quero assistir. Eu comecei a ver, eu coloquei um dia assim, eu tenho dessas, assim, coloco um pedacinho de madrugada pra depois sentar e me dedicar, assim. Vou continuar na linha musical. O Michael Jackson, This Is It. Cara, esse documentário eu vi ele meio por cima, tá? Eu não sou a melhor pessoa pra falar dele. E falar de documentários sobre Michael Jackson, a lista é longa também, porque... Ele conta, bem dizer, uma temporada daquele show que ele tava preparando e não Sim. aconteceu que ele morreu antes. Que o Puff Daddy matou ele agora, segundo as novas teorias. Vai saber, né? Depois de tudo isso que apareceu, aí a gente nunca vai ter certeza, né? Que coisa. Teorias da conspiração. Mas ele falou... conta toda essa preparação dele para esse show, os ensaios, Sim. toda a programação que vinha muito da cabeça dele. Ele era um gênio, né? O cara era um artista completo, né? Ele ditou foi um cara que mudou o videoclipe, por exemplo. Sim. Ele era um cara super inovador, assim. E também, mais uma vez, e como M, como outros artistas que a gente tem aqui, ele era um cara incompreendido também. As pessoas falavam da síndrome de Peter Pan que ele tinha. Exato. Ele criou todo aquele ambiente onde ele vivia, que era, né, o rancho dele. Então, assim... Mas, cara, pra mim, ele era um cara sensacional. Ele foi, coitado, mais uma vítima aí da droga, né? No caso, a droga dele era uma droga controlada, né? Sim. Então... E os excessos, né? A fama muito cedo, toda a pressão familiar. Sim, porque desde criança o cara virou famoso, né? E ele era um menino bonitinho da família, né? Tinha aquela coisa, E assim. ele era o mais talentoso, né? Exato. Nitidamente a gente via nas apresentações do Jackson, só que ele era o mais talentoso, né? Então... Exatamente. Mas tu falou de Michael Jackson, aí eu vou avançar. Bem mais documentário, eu acho que saiu esse ano, inclusive. A Noite que Mudou o Pop. A Noite que Mudou o Pop. Sim. A Noite que Mudou o Pop, Nossa. ali o Michael Jackson tem um protagonismo... Muito grande, né? Tanto ele, quanto o Quincy Jones, quanto Lionel Richie. Lionel Richie. Acho que até o Lionel Richie foi até um pouco mais do que os outros dois, né? Foi ele que... É que o Lionel Richie, na verdade, ele tem uma função ali... Que era convidar os artistas, né? Tava todo mundo saindo de uma premiação e era meio assim, tipo, vamos convidar a galera pra ir pra balada, né? Vamos lá cantar umas musiquinhas E aí eles ficaram horas e horas naquele estúdio. Eu lembro depois de ver o documentário e os artistas falarem, meu Deus, eu já não aguentava mais, eu estava cansado. Mas a hora que saiu, todo mundo disse que saiu de lá de um jeito assim. Cara, os caras realmente, a Noite que Mudou o Pop, foi um acontecimento que vai ser muito difícil eles conseguirem colocar aquele tanto de artista no mesmo estúdio igual aquilo ali aconteceu. E também uma época... Foi uma coisa histórica. Hoje em dia tem um monte de prêmio aí e tudo mais. Hoje em dia os artistas se encontram mais. Tem Naquela Grammy época Latino, não tem tanto. Grammy americano, tem não sei que awards, enfim. Foi 85. 85. Então, eu acho que ele tem um papel ali, tanto que tem uma cena que eu acho super engraçada, que, por exemplo, a cantora do cabelo rosa. Putz. Veio branco agora? Aquela que concorria com a Madonna, que era pra Madonna estar no lugar dela. Isso. Meu Deus, esqueci o nome dela.
Esse vai ter que ter corte. Não, eu vou pesquisar aqui. Pode ir falando aí, conta da cena. Mas a Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, Isso. Tem a cena em que a Cyndi Lauper ali, ela era meio neném, assim, ela tinha recém-aparecido e tal. Acho que ela tinha... Ela era super novinha, ela tinha acabado de começar a fazer sucesso, né? E aí tinha uma galera mó veterana ali que não a conhecia pessoalmente. Eu acho que era a primeira premiação que ela ia. E aí ela tinha uma vozinha bem assim, né? E aí tem uma hora, o que vocês estão rindo da minha voz? Eu acho uma cena muito engraçada e tem a ver com isso. Que os artistas ali, muitos... Cara, quem se conhecia? Tem, por exemplo, a aparição do Bob Dylan. Né? Sim. O Bob Dylan estava sumido há mais de 10 anos ali. Porque ele foi um cara famoso lá na década de 60, um pouquinho de 70. E ali ele tinha entrado num rolê de morar num rancho. Tem uma história dele, enfim. Então, ali um monte de gente se Eu acho que encontra. até teve tanto comentário falando que ele não ia aparecer. Eu lembro que as pessoas falavam, eu duvido que ele venha. Exato. E ele apareceu. É, até porque ele é um cara estranho, né? Um cara meio excêntrico É demais. low profile. E também trazia cantores, por exemplo, como o Ray Charles, né? Que era um cantor lá da década de 50. Uniu quantas gerações ali, né? Então... E tem também tem a crítica, né? Na época isso eu já li em algum livro isso, que foi muito criticado porque tá todos os Jacksons do Jackson 5 e as irmãs também do Michael Jackson. Aí a crítica era que o Michael Jackson naquele momento tinha dado emprego pra todo mundo. Que sacanagem. Mas não deixa de ser isso aí mesmo. Porque era uma galera, né? Ele era o primo rico da história, né? Trazendo para tem outro internacional aqui, que é o Back and Forth do Foo Fighters. Esse eu não assisti. Cara, isso é Eu maravilhoso. adoro a banda, inclusive, mas não assisti o documentário. Vou ficar na minha listinha aqui de tarefas. Esse vale muito, assim, né? Quem gosta de rock, quem gosta de Foo Fighters. Quem já não gosta, quem odeia Foo Fighters, porque gostava do Nirvana e tal. Eu gosto dos dois. Eu também. Mas desde a adolescência, lá o Grohl contando sobre como é que ele imaginava a música e tal, e aí ele entra no Nirvana, passa as cenas ali com o Nirvana e tal, que na verdade até tem um livro dele também, que ele fala que ele sempre é muito lembrado por ser baterista do Nirvana, mas foi um momento muito rápido, assim, na carreira dele. Porque ele já não era o primeiro baterista do Nirvana, e ele aparece lá, enfim. Mas o documentário é muito legal. Inclusive, tem um filme também deles, né? Tem. Que é meio que um terror, assim, meio que Eu não assisti ainda, eu preciso ver esse filme, todo mundo fala. É bem esquisitinho, assim. Que é bem loucão, assim, né? Mais um aí que fica na listinha. Continuando na música, a gente tem A Vida Até Parece Uma Festa dos Titãs. Eu acho que eu vi um pedaço desse documentário. Esse documentário, ele é especial, assim, muito até da classificação que a gente faz sobre documentários, né? Existe o documentário registrado, tipo, hoje, a Jessie vai fazer um show, a gente vai lá registrar os momentos dos bastidores. E tem o documentário mais voltado a arquivo, né? Que é o caso da Amy, né? Que é tipo um documentário biográfico, vamos dizer assim. E que tem... os caras pegam lá do fundo do lixo, acham fitas... E esse dos Titãs, A Vida Até Parece Uma Festa, eram os registros do Branco Melo, né? Que um dos integrantes da banda. Um dos integrantes da banda, que agora tá, inclusive, com a voz bem estranha por conta de um tumor que ele teve. E ele tinha uma dessas câmeras essas de ombro, assim, fita JVC. Ele registrou muita coisa desde o início dos Titãs. Então, ele é um documentário, assim, mesmo para quem não gosta de Titãs, ele é muito rico, assim. Conta a história da banda, provavelmente. Eu adoro Titãs. É uma das melhores bandas de rock nacional que a gente tem, né? Daquela leva dos anos 80, 90 ali. Fizeram uma reunião, né? Agora e pararam que se desmembrou, né? Que dali de dentro saiu o Nando Reis, saiu o Arnaldo Antunes. Então, cabeças bem diferentes também. Eram 8 caras, bastante, né? Eram 8 pessoas. Eles e os Paralamas, pra mim, são daquela época. Os Paralamas até eu não coloquei aqui, mas também tem um documentário. Tem alguns. Tem alguns. Os Paralamas tem o mais recente, que saiu no Netflix, que é Os 4 Paralamas, que é eles e o empresário, né? Mas tinha um anterior e tinha também o Herbert de Perto.
O Herbert de Perto Não vi saiu esses dois, logo eu vi após esse o último acidente. que saiu. Inclusive, falando dos Paralamas, eu tenho uma amiga que é super amiga do Baroni. Quando eles vêm, Pô, a que gente legal. vai no show sempre com eles. Que legal. E aí, o Baroni, ele tem um documentário sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Ele é colecionador, né? Ele é Isso. colecionador de carros. A produtora que eu trabalhava na época fez a edição desse documentário. Pô, que massa. Que é... Eu não vou lembrar o nome agora do documentário, mas depois eu vou deixar aqui nos comentários também. Eu acho que é os Pracinhas, alguma coisa. Falava sobre os pracinhas, mas não é esse o nome. Eu sei que a gente editou, eles vieram pra cá, lançou o documentário aqui, depois foi pro History Channel, passou o documentário. Sim. Muito legal o documentário, falando dos pracinhas brasileiros na Guerra Italiana, né? Na Segunda Guerra Mundial, que eles foram pra Itália guerrear e tal. O E o Baroni é um entusiasta de guerra, ele tem coleção, ele tem inclusive, automóveis. Ele casou com... Eu vi na época que ele casou, enfim, ele casou com um uniforme de soldado da década de 50. Olha assim. só. Não, ele é bem... Ele é bem engajado bem engajado na coisa da Segunda Guerra. Fica aí assim. o documentário dos Paralamas registrado, também tá disponível na Netflix, né? Tá, que os quatro Paralamas. Os 4 Paralamas, é bem legal. Terminou o de... Não terminou ainda, porque ainda tem o do Elton John, que você falou, que tá pra lançar esse ano. Esse deve ser um documentário super bacana de ver, né? Esse eu quero ver, especialmente porque eu acho que, pelo que eu vi no trailer, eu sei um pouco da história também, conta o outro lado do Elton John, o que ele passou pra fazer o que ele fez, né? O Elton John é um dos artistas que mais gravaram na história, né? Ele era muito amigo, inclusive, pessoal do John Lennon, né? Ele tinha uma relação ali, ele era inglês também, com os Beatles na década de 70. E ele tem uma fase ali que ele grava, assim, sei lá, 5 discos em um ano, uma coisa assim. Ele gravava muito. Ele é um artista performático, assim, também, né? Ao passo, que é muito o que o documentário traz, o outro lado, que é a coisa do vício, né? Que ele foi alcoólatra, teve um problema muito sério com vícios diversos, assim, desde vício em álcool, as drogas aí. Sexo, drogas e rock and roll, vamos dizer assim, né? Exato. E ele conta, né, como é que foi sair disso tudo e tal. Já tinha aquele filme dele, né, que era um musical, assim. Acho que tem um... Hitman, não é? Rocketman. Rocketman. Que é o nome de uma música. Eu achei que o filme deixou um pouquinho a desejar, sabe? Eu esperava mais da biografia do filme dele. Então, eu acho inclusive que esse documentário ele vem meio pra solucionar o que aconteceu porque, ali. Pô, um artista com tudo que ele fez, né? Como você falou. Que eles fizeram como um musical, né? E ficou uma coisa meio teatral, assim, eu achei meio... enfim. E você sabe quando que lança? Eu acho que agora, dezembro, pelo que eu vi. Vamos assistir, então. Inclusive, ele tá falando que ele tá querendo se aposentar, né? Já se aposentou. Ele já se aposentou? Acabou. Porque eu tinha ouvido falar que ele ia fazer alguns shows ainda entre 2024 e 2025 e encerrar a carreira. Pelo que eu li... Já parou? Já parou. Então, de certo que o documentário vem pra celebrar essa carreira dele, né? E ele e o parceiro tem 2 filhos, né? Isso, inclusive, eu acho que vai ser bem destacado no documentário, pelo que eu vi nos trailers. E é uma das coisas que ele vinha pedindo pros produtores nos últimos anos. Cara, eu quero ficar com os filhos. Minha família e tal. Filhos pequenos e tal. Inclusive, tem um vídeo rolando dele na internet aí que você quer almoçar em paz, mas você é o Elton John. Ele tá sentado num restaurante, todo mundo viu esse vídeo, né? Almoçando e a galera começa a cantar a música dele. Coitado, não tem nem paz nem pra almoçar, né? Enfim, era um restaurante meio que de praia ali, eu acho e tal. Sim. E realmente é um artista que vale, se não tinha nada dele ainda, né, tinha o filme, não sei se tem outros documentários, mas vale muito pra celebrar a carreira dele, né? Ele é um artista ímpar, né? Eu acho que a Disney... Ele é o nosso Ney Matogrosso, acho que do mundial, assim, vamos dizer. Pode ser. Eu meio que vejo os dois, assim, com uma linha de artística muito parecida, assim. De transgressão, né? Enfim, mudar... comportamento, Exatamente. Né? Vou puxar o gancho aqui. Eu não falei ainda do Lixo Extraordinário. Você falou que não viu, mas é um documentário super legal falando sobre como o lixo pode transformar vidas, falando da questão da reciclagem. É um documentário brasileiro também. Sim. Que eu não vi onde ele está disponível, mas é só digitar lá no
nosso melhor buscador, eu que é o vou- Google. eu vou É um documentário assistir. bem interessante, assim, falando realmente dessa... Como o lixo pode transformar a vida das pessoas, né? Por isso fala Sim, de sim. lixo extraordinário. Aí ele fala de um artista que incentiva os catadores a, né, trabalharem com isso aí. Outro, antes de eu falar um pouquinho das séries que a gente trouxe aqui também, é o Super Size Me. Eu me impactou muito quando eu vi esse documentário, que é um documentário que fala Super Size Me, a dieta do palhaço. É um experimento onde um homem come McDonald's por 30 dias. Ele engorda 13 quilos em Muitos 20 quilos dias, e a né? saúde dele piora muito, assim, né? Sim, Porque ele se alimenta tanto no café da manhã, quanto no almoço, quanto no jantar, só de comidas que tem no McDonald's. E aí Sim. ficou isso que você falou, ele engorda, ele tem uma piora na saúde, porque ele faz os exames ali de sangue pra ver como é que tá a saúde dele antes, depois. Aí comprovando que essa dieta do fast food é realmente uma porcaria, né? Então, Assim, já não precisava o documentário, a né? gente já sabia. Mas é legal ver Mostrar pras crianças, né? É, Porque, querendo ou eu- não, né? A gente sabe, o McDonald's é uma marca com uma potência enorme, Sim. né? Chegaram a... Quem não vê um McDonald's e uma Coca-Cola todos os dias na sua vida? Você sempre vai se deparar com essa marca. Sim. Hoje eu vi uma propaganda escrito lá, Mac não sei o que lá. Eles mudaram até o nome aqui no Brasil, porque as pessoas falavam Mac. E ambas trabalham com a estratégia de vender felicidade. Exatamente, você não É. vende o produto, você vende a emoção, né? Exato. Então, assim, aqui vem mostrar que o produto realmente não é lá. Claro, gente, se você comer uma vez de vez em quando, não vai te fazer mal. Agora, o cara aqui consumiu 30 dias direto, né? Eu achei bem impactante esse documentário, porque na época que ele foi feito, a gente tava naquele começo de descobrir que a alimentação saudável, tava se falando muito nisso, né? Sim. Tava tendo uma polêmica muito grande Sim. nisso. E aí o cara aproveitou um hype e fez o documentário ali naquela época, e no né? Brasil a gente segue uma dieta muito norte-americana, né? Ainda, né? Ainda, assim. É. A gente tá mudando agora, né? É. Eu acho que pós-pandemia as pessoas se conscientizaram um pouco melhor e diz que tá melhorando a saúde do brasileiro através da nutrição. Então, esperamos que continue. Esperamos. Aí a gente vem falando aí, celebrando séries que estão acontecendo. Ah, não, a gente não falou do Antes Que Me Esqueçam, Meu Nome é Ed Star. Ah, legal. Tu falou antes, inclusive, de Ney Matogrosso. Uhum. Esse documentário, ele é produzido pelo Zé Cabaleiro, tá? Inclusive, tem o disco, inclusive, produzido durante esse documentário, Uhum. que é sobre esse rapaz, o Ed Star, que eu não lembro o nome dele agora, ele assina como Ed Star. Ele foi um parceiro musical em um disco do Raul Seixas, que se chama Gran Ordem... Não vou lembrar. Quem é fã de Raul Seixas sabe Vai disso, lembrar. que vai lembrar. Que era meio um rock horror show, assim, eles performavam, assim, e tal. E é muito interessante ter falado de Ney Matogrosso, porque ele é um cara, assim, uns 15 anos antes do Ney Matogrosso, e ele já fazia aquela pegada de se pintar, de ser uma coisa meio trans, meio tudo ao mesmo tempo, meio drag. Tanto é que ele teve essa época com o Raul. Uhum. Aí eu vou contando spoiler do filme, pra quem não assistiu. Não, mas, gente, é de 1900 e bolinha. Pode contar, não tem problema. E aí, na década de 80, ele vai pro Rio e ele entra num corpo de balé de uma boate de strip, onde ele fazia lá uma drag e tal, tem todo um rolê. Ele conta tudo isso no filme. Uhum. Ele agora é um senhor já, idoso, assim. É uma figuraça, assim, eu dei muita risada. E esse documentário apareceu, assim, num curto. Tava eu e minha esposa, sei lá, um sábado à noite, passando o canal. E aí eu lembro que tinha passado, inclusive, o documentário do Barão Vermelho, que também é um bom documentário, assim, conta desde o Cazuza até depois Frejá e essa última formação. Aí a gente continuou, passou a propaganda e começou esse filme, assim, pô, Zé Cabaleiro, será que não deve ser um documentário sobre o Zé Cabaleiro e tal? Aí o Zé Cabaleiro começa assim, o filme, vai buscar ele na casa dele e tal, e aí conta toda a história. É fantástico. Às assim. vezes a gente se surpreende quando a gente deixa no canal e começa a ver algo diferente, né? E aí eu trago aí a importância do documentário, né? Como é importante, às vezes, que a gente só fica no mainstream, né? Vendo o que a mídia nos traz e ignora um monte de história legal que tem, né? Por exemplo, esses dias eu tava falando com uma pessoa, a pessoa assim...
o Bruno Mars é a cópia do Michael Jackson. Não é. Não é? Não é. O Bruno Mars, ele é um pode compilado estar se inspirando no Michael Jackson. Um monte de coisa da Motown, na verdade. Que era a gravadora lá, que foi Jackson 5, demais, Temptations, mais um monte de galera. Agora, se você tem essa bagagem de assistir documentário, você descobre. É verdade. É verdade. Alguém já fazia isso antes. Antes da gente entrar nos últimos documentários aqui, que são o dos esportistas, vamos dizer assim, eu queria falar sobre esse documentário, que é uma série, na verdade, que vale muito a pena assistir. Ele tem 3 temporadas, que são brinquedos que marcaram época. Conta a história, muito legal. Ele conta a história de como foram criados vários brinquedos. Tipo, às vezes é uma mãe que criou um brinquedo ali, daí ela ficou um tempo... O Tetris, tem um episódio que fala sobre o Tetris, que é super interessante a história. Que eles pensaram no jogo de um jeito e daí tiveram que mudar. É muito legal. Cada episódio fala de um brinquedo. Atari, né? Foi. Depois, né? Mas foi 2 caras que criaram e daí venderam pra Atari. Conta sobre a Barbie, conta sobre vários brinquedos icônicos, assim, que a gente tem hoje, como surgiram esses brinquedos e como eles viraram tão famosos. É muito interessante, tem 3 temporadas. Eu vi algo nessa pegada, eu vi um mini documentário sobre a Lego. Sim. Tem um episódio sobre o Lego também. O Lego era de madeira, né? Era de madeira. É bem diferente. E o outro que eu queria falar era o Dilema das Redes também, que fala... Esse também tu falou que chegou a assistir, né? Que fala sobre a questão do Vale do Silício, né? Como as plataformas das mídias sociais aí estão reprogramando a sociedade, né? Como a mudança disso tá reprogramando a sociedade. Então, são documentários bem interessantes de se ler, o Dilema das Redes, eu acho que ele tem várias críticas ali. Tem, muita. Mas principalmente a questão do algoritmo, que a gente é moldado por algoritmo, né? Inclusive, a gente... Você é o tempo todo bombardeado por informação para atender aquele comportamento, Ou pior, né? A formação das bolhas, né? Muitas vezes eu te sigo lá e não aparece nada do que tu faz para mim, né? E aí... Tá forçando uma outra coisa para você que você nem quer ver, às vezes. Não, e assim, a gente... Vamos parar para pensar de um ponto de vista apocalíptico, né? Cara, o que eles querem com isso, né? Por que eu não posso... Eu vejo da Joana, da Maria, por que não aparecem as coisas da Jessie pra mim? Né? É esquisito. É esquisito. É esquisitão. Mas se a gente parar muito pra pensar... A gente vai cair num obscuro aí muito grande. Mas tá previsto o apagão cibernético, hein? Tá previsto. Aí tem aquela questão da 13ª emenda, que fala sobre a história dos Estados Unidos. É um bom documentário também. Eu achei interessante, achei que valia a pena colocar aqui nessa listinha. Já é um documentário mais antigo, ali de 2016. Mas achei interessante também. Tem muito a ver com a população, a questão da população negra, né? Isso. É bem interessante esse documentário. Agora eu vou entrar no... e tem Chernobyl também, que a gente não... Eu não tinha falado antes, mas... Eu não vi. É uma série documental também, tá na Max. Eu vi a chamada, mas não... E aí conta a história, né? Aconteceu lá a bomba atômica e como que ficou depois daquela região, o que aconteceu com as pessoas... A usina, desculpa, a usina atômica. E aí, o que aconteceu... Usina nuclear, não é nem atômica, é nuclear. Nuclear. E o que aconteceu depois com toda aquela população, as doenças que a população... É uma série documental, se não me engano, tem 6 episódios ou 5. É bem interessante também de se assistir para entender um pouquinho dessa história, né? Sim. E é uma história triste, mas é interessante de ser vista. Agora vamos para os esportistas. Eu vou começar pelo nosso manezinho, a história do Guga Kirten. Eu achei sensacional. A série documental. Eu tenho críticas, tá? Você tem críticas? Eu tenho críticas, assim. É que eu jogo tênis. Né? Tá. Então é diferente a tua visão. Mas, assim, quando eu vi o trailer do cara, animal... Inclusive, ele é de um diretor argentino, né? Isso. Eu não achei ruim. Mas ele começa muito emocionante. Ali, a história do pai dele. Pai deles. A história com a Astel, que inclusive é a quadra que eu treino toda semana. A história dentro da Astel ali e tal. Depois ele vai crescendo, Roland Garros, aquela coisa. Mas eu achei, assim, que o final assim... Faltou alguma coisa pra você? Fica faltando, assim, né? O final ali da carreira dele, a gente sabe que daí ele se desentendeu um pouco com o Larry, depois eles voltam e tal. Mas fica uma coisa, assim, sei lá... Aí eu já tô me metendo na direção do cara. Não tem problema, mas, você assim, pode ter, você tem a sua opinião. Tinha que ter uma cena, sei lá, ele jogando com o Larry, hoje, assim, em 2024, eles jogando de novo. Não colocaram, né? Só colocaram faltando, os comentários deles ali. E
E achei que faltou um pouquinho de pessoas de fora, assim, jogadores tanto da época. Tá, aparece o aparece Federer, o alguns. Nadal ali, o Aham. Djokovic. São jogadores de hoje, nem são daquela época. O Federer chegou a jogar com ele, eu acho. Tem um jogo, tem no YouTube, inclusive, Tem. Federer e Guga. Mas acho que ficou faltando, assim, alguns contrapontos, né? Que é Uhum. o que a gente chama que é o outro lado, né? Que eu acho que Mas... foi uma série pra celebrar realmente a história de como aconteceu, É. né? Eu vejo assim, eu gostei bastante do documentário, assim. Eu até achei que eles fizeram pouca publicidade em cima disso, Sim, sabe? Eu sim, achei que ia sim. ter uma publicidade maior. Já diferente desse do Federer que você trouxe aqui. Eu não assisti esse ainda. Esse é Mas fantástico. conta aí a história dos últimos dias dele como jogador, É, que os últimos é um cara 12. excepcional, né? Vamos É, combinar, é. né? E continua, né? Ele continua, porque ele se aposentou. Esse ano ele faturou mais Meu Deus. em publicidade do que na época que ele jogava. Aham. E... Enfim, o documentário começa ali com ele contando, né, mandando a carta pra imprensa, dizendo que ele vai se aposentar. Uhum. Que dali a 12 dias ele joga ali aquele torneio que era por equipes. Era Europa, e bati no microfone. Não tem problema. Era Europa e América. Eu não lembro como é que é o nome daquele torneio, enfim. Mas é o torneio que ele se aposenta, tem toda a choradeira dele. Aham. Ele sentado com o Nadal, assim, eles chorando pra caramba. Mas é lindo, assim. E aí Conta mostra só os muito... últimos 12 dias dele, então, como... E mais além, né? Não só o atleta, né? Mas o pai, o filho, a relação dele com os pais também, que ficaram até o fim com ele, ali com a esposa. É, o Federer, além de tudo, além de todos os títulos dele, tem mais uma coisa interessante na vida dele, que ele tem 2 pares de gêmeos, né? Tem 2 filhos gêmeos meninos e 2 filhas gêmeas Eu não meninas. sabia É, disso. e eles cresceram nos torneios, né? Eles foram Uhum. aparecendo nos torneios. Então, nos últimos... os últimos 12 dias, mas praticamente fala da vida toda dele. Como ele é esse cara que ele é. Celebra a carreira dele, a vida Esperamos que dele e tal, né? façam o do Nadal agora, que acabou de se aposentar faz uma Vamos semana. ver. E aí, a gente tem o que estreia agora, que tá todo mundo esperando, que é Cena, o Brasileiro. Que também vai ser uma série, né? Não é só um documentário. Mas Gabriel Leone está estreando. Ontem ou anteontem, se eu não me engano, teve um lançamento lá em São Paulo. A Sim. Netflix fez um evento grande. Toda a galera do cinema que mora lá, que eu sigo, participou desse evento. Sim. Mas tem o Doc, né? Hã? Tem o Doc, Tem, né? existe o Doc, mas aí a gente tá falando da série que vem agora. Esse aqui é o Doc. Cena, o Herói Brasileiro, é o Doc de 2010. Isso. E a gente tem a série que vem agora, a série Isso, documental isso, também, isso. que conta a perspectiva do Cena, né? Exato. Diz que se usaram muitas imagens próprias da família, a família Isso, liberou muita isso. coisa que conta isso. Eu já achei o documentário muito bom. Esse documentário Sim, aqui, sim. já achei muito bom. E eu acho que, né, produção da Netflix tem tudo pra dar muito certo como um documentário. Eu vi a Uma série documental. caracterização ali né, dele mesmo. A atriz que interpreta a Xuxa, a Galisteu. Achei todo mundo muito parecido, assim, até Eu o também achei. comportamento. O ator que faz o Galvão, né? Que o Galvão não era só o narrador, ele era muito amigo do Senna, ele era amigo Sim. pessoal do Senna, né? Eles tinham um vínculo muito próximo. Imagina, né? Eles estavam todo domingo juntos. Naquela É. época, o narrador ainda viajava, né? E Junto. inclusive o Galvão sempre fala isso, né? Que ele era um homem muito generoso, que muitas vezes o Galvão ali tinha passagem ali que a Globo tava pagando, mas o Senna, não, cara, vamos no jatinho comigo. Vem comigo e tal. E eles jantavam juntos. Ele era tal. muito humano, né? É. Ele era uma pessoa muito humana. Falam sempre muito isso do Ayrton Senna. Eu estou com expectativa boa para esta série Eu tô documental. curioso. Acho que vai ser uma série bem... Em tratantes, né? Que a gente tem a Globo, a Netflix envolvida aí atrás. Exato. Acho que vai ser uma produção grande. E pra gente encerrar aqui os nossos documentários, a gente tem esse documentário do Superman. Eu vi só o trailer dele nos cinemas, Eu vi que é a só o história de trailer Christopher também. Reeve. Isso. O convidado, o Léo, que tava aqui no episódio anterior, que a gente falou dos melhores filmes do ano, falou que esse é um super documentário. Diz que é um documentário fantástico, uma celebração. Diz que tem muitas cenas reais gravadas também da família. Conta, né, a história da doença que ele teve e tal. Exato. Como que um acidente, Superman... né? Olha que coisa louca, né? Um Superman, que é um cara que interpretou o Homem de Ferro aí...
mais forte, no caso, ter uma doença degenerativa do jeito que ele teve, né? E era um... Tipo, na verdade, foi um acidente que daí ele ficou doente, né? Ele caiu de um cavalo, né? A história. Isso. E, inclusive, o Superman que ele interpretou, era aquele Superman bem... Hoje, O classicão, né? Com as séries DC e Marvel, aí a coisa cheia de efeitos especiais e tal. Naquela época não tinha isso, né? Eu caí esses dias num meme, não. Um negócio ali do Instagram. É aquela cena que a Lois Lane aponta uma arma pra ele. Eu tenho certeza que você é o Superman e tal. E ela tira. Uhum. E aí ele tira o óculos. Não, realmente. Conta como é que você já sabia? Como é que você já sabia, meu bem? Então, diz que esse documentário é uma celebração, assim, da vida dele. Fala muito, né, da pessoa, do que aconteceu com ele, toda a tragédia e tal. E do que ele fez ficar bom depois disso. O que ele achou de bom ali naquela tragédia toda, né? Ele saiu recente agora, né? Sim, é desse ano. Foi lançado agora faz... Acho que agora é esse mês, se eu não me engano. Novembro? Vou dar uma olhada. A gente vai assistir, eu também não vi ainda, mas estão falando muito bem. Estão falando que é um documentário do ano. Provavelmente vai ser um dos que vai concorrer ao Oscar, se estiver na categoria documentário. Não sei se ele saiu classificado como filme ou como documentário, mas pra mim é documentário, né? História biográfica dele e tal. E fica a dica aí também pra gente assistir, né? Exato. Celebrar mais uma figura aí da... Aí, agora há pouco tu tava, assim, elogiando o Netflix. Aí eu lembrei dos canais de streaming de maneira geral. Que é um baita é uma série documental também. Os bastidores, o making of do... Como é que é? House of Dragon. E a série é... Game of Thrones. Game of Thrones. O making of de Game of Thrones, pra quem gosta, principalmente de cinema, do setor ou não, é um making of muito legal. Não vi ainda. Cara, deve ser interessante. Cara, vale muito, porque a produção é gigante, né? Fizeram todos aqueles castelos, os cenários e tudo mais. Foram muitos anos, né? Tem inclusive as cenas lá que diretor de cenografia, não sei o que, se encheu o saco, abandonou o projeto, aí tem que entrar outro e tal. Então ali fala muito... Conta todos os bastidores, então. Os bastidores e a relação que essas grandes produções têm com grana, né? É muita grana. É muita grana. Não é um cateringzinho a maior série da Netflix, né? É a maior série da HBO. Da HBO. É a maior série deles, o Game of Thrones. É a série que teve mais sucesso, que teve mais despesa também, que teve mais tudo. E aí imagina o catering desses caras. Não é um pão de queijo com coca, né? Mesmo porque você entra num estúdio desse pra fazer uma cena ali, sei lá... São muitas pessoas, são muitos figurantes. Então, você imagina o tanto de recursos que os caras vão ter que ter, né? Game of Thrones tem uma particularidade em relação, por exemplo, ao Senhor dos Anéis e o Hobbit, né? As duas trilogias. Meus favoritos. Mas eles usaram muito recurso computacional. Né? A Game of Thrones tem alguns recursos e tal, mas eles fizeram muito, por exemplo, exércitos ali, eles fizeram vão fazer com gente mesmo. Imagina. Imagina o tanto de figurante que os caras não tiveram que, né, ter. Exato. Fica a dica também, então, nosso documentário do Game of Thrones. Exato. Felipe, muito obrigada pela tua presença aqui. Agradeço. Viu como foi? Maravilha. Eu falei que ia ser rápido, quando a gente vê já acabou. Não, a gente e fluiu o negócio. Também, né? Não, fluiu o negócio aqui. E se a gente não trouxe algum... Gente, de novo, essa lista é documentário de preferência nossa, né? Nós escolhemos os que a gente mais gosta. Mas se você tem algum documentário pra indicar pra gente aqui, para os nossos espectadores também, manda aqui nos comentários e passa pra gente que a gente também pode assistir aí e ter mais uma surpresa aí, porque documentário realmente é uma coisa que acho que surpreende as pessoas, né? Eu adoro. Vale mais a gente ficar mais atento a isso, olhar o que vai ser indicado a Oscar, a Globo de Ouro, nessas categorias aí, e a gente fica... com essa listinha aqui, se você não assistiu algum, deixa aqui, ou se você assistiu, conta pra gente aí qual é o seu documentário favorito. Muito obrigado pela tua participação. Jessie, eu que agradeço pelo espaço. A gente vai falar no futuro de novo de outros assuntos. Por favor. Porque cinema tem muito assunto, né? Precisando, estamos a só. É isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio.